Aqui é Lara Alice, eu sou do segundo período de Biotecnologia e essa videoaula é referente à disciplina de Química Orgânica 2. Nós vamos falar sobre critérios de aromaticidade e hidrocarbonetos. Então, quando a gente fala em hidrocarbonetos aromáticos, a primeira coisa que vem à mente é o famoso benzeno, né? Mas antes de entrar nos exemplos, é super importante entender o que é aromaticidade e quais são os critérios que uma substância precisa obedecer para ser considerada aromática. Esse conceito ele vem lá da química orgânica e é um dos temas que mais aparecem quando a gente estuda compostos com estruturas cíclicas e ligações duplas. Então, assim, primeiro de tudo, um composto aromático ele precisa ser cíclico, ou seja, ele tem que formar um anel fechado de átomos. Geralmente são átomos de carbono. Esse anel ele não pode estar quebrado, né? No caso, ele tem que ser todo fechadinho. E o segundo critério é que ele seja plano, que todas as moléculas estejam no mesmo plano. Todos os átomos, no caso, envolvidos no anel devem estar no mesmo plano geométrico. E isso é essencial, porque permite a sobreposição adequada dos orbitais π no caso, que são responsáveis pela formação dos elétrons π. Os orbitais π são responsáveis pela formação dos elétrons π. Agora, falando nesses elétrons π, esse é o terceiro ponto importante. Esses elétrons têm que estar deslocalizados. Em vez de ficarem presos entre dois átomos ou em uma ligação dupla comum, como acontece nos alcenos, por exemplo, eles ficam espalhados por todo o anel, como se estivessem formando uma nuvem eletrônica, que é o termo que a gente usa quando tem a concentração de elétrons ali, acima e abaixo do plano da molécula, ou seja, tanto em cima quanto embaixo. Essa deslocalização dá ao composto uma estabilidade bem maior do que se ele tivesse apenas ligações alternadas, simples ou duplas. Aí a gente chega ao quarto critério, que é o que a gente chama de regra de Huckel. Ela é muito cobrada em provas e vestibulares. Essa regra diz que para um composto ser aromático, ele tem que ter um número específico de elétrons π. Exatamente 4 números inteiros mais 2, onde n é um número inteiro, no caso 4n mais 2, que n é um número inteiro, seja ele 0, 1, 2, 3, então, enfim, por exemplo, se a molécula tiver 2, 6, 10, 14 elétrons π, ela pode ser aromática, desde que cumpra os outros critérios também. O benzeno, por exemplo, tem 6 elétrons π, porque ele tem 3 ligações duplas, cada uma contribuindo com 2 elétrons. E isso encaixa direitinho na fórmula, já que 4n mais 2 é igual a 6. Então, n é igual a 1. Eu vou deixar a fórmula aqui em algum lugar para a gente poder visualizar. Agora que esses critérios estão claros e a gente pode falar sobre hidrocarbonetos aromáticos em si, eles são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio e que contêm pelo menos um anel aromático na estrutura. O mais conhecido, como eu já falei aqui, é o benzeno, que tem 6 carbonos formando um anel com ligações alternadas. Mas, como a gente viu, essas ligações elas não são fixas, ou seja, os elétrons π estão deslocalizados, o que dá à molécula uma forma mais simétrica e estável. Por isso, muitas vezes o benzeno ele é representado com um círculo dentro do anel, indicando essa deslocalização dos elétrons. Mas não para por aí não. Existem vários outros exemplos. Tem o naftaleno, que é basicamente 2 anéis benzenos fundidos, um do lado do outro. E ele é usado, por exemplo, na produção de naftalina, aquela bolinha branca, sabe, que fica nas peças de roupa que a gente bota no armário. Outro exemplo é o antraceno, que tem 3 anéis fundidos em uma linha só, e o fanfatreno, com 3 anéis, mas com uma estrutura angular. Todos esses compostos são considerados aromáticos porque mantêm aquela estrutura de anel. São planos, têm elétrons π e obedecem à regra de Huckel. Isso fazem deles serem hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são muito importantes na indústria química e estão presentes em diversas substâncias no nosso dia a dia, né, no caso. Eles são encontrados no petróleo, no carvão mineral, em plásticos, corantes, medicamentos e, enfim, muitas coisas, né? Até em alguns produtos de limpeza também eles são encontrados. No entanto, é bom a gente sempre lembrar que muitos deles são tóxicos e fazem mal para a nossa saúde. Chegam a ser até cancerígenos, especialmente quando inalados em grande quantidade. Por isso, o manuseio dessas substâncias, né, no caso, precisa ser feito com bastante cuidado, seguindo normas de segurança, regras de segurança,
Como a gente tem no laboratório normas de segurança, quando a gente vai mexer com essas coisas que a gente usa em laboratório, a gente também precisa ter essas normas de segurança. Então, resumindo tudo que eu falei, para um composto ser considerado aromático, ele precisa ser cíclico, plano, ter elétrons π deslocalizados, né, e obedecer à regra de Huckel. E os hidrocarbonetos aromáticos são justamente os compostos formados por carbono e hidrogênio que apresentam essas características. Eles são super estáveis, muito presentes na química industrial, na química no geral, mas enfim, na química industrial, e fundamentais para a gente no nosso dia a dia. Fundamentais para a gente entender a reatividade e a estrutura de várias moléculas orgânicas.